Olá pessoal, essa é a aula 8 da frente C. Hoje a gente vai falar sobre o reino Animalia, olha só, né? Vamos iniciar o reino Animalia com os animais mais simples do planeta. Quem é? Ou melhor, quem são eles? São as esponjas, né? As esponjas, ou também chamados de poríferos. Então nós vamos falar dentro do reino Animalia, a gente vai começar com o primeiro grupo, o filo porífera, o filo das esponjas. Pessoal, vocês percebem aqui nessas imagens os poríferos aí no habitat. Os poríferos habitam, são todos aquáticos, de água doce, de água salgada, a maioria é marinho. Que forma eles têm? Tem essa forma de tubo que vocês percebem aqui, essa forma de cilindro, de tubo ou de vaso. São animais chamados de poríferos porque eles têm inúmeros poros, aberturas no seu corpo. Por isso mesmo são chamados de esponjas, né? Lembram uma esponja cheia de poros, de buraquinhos? Então, eles têm essa aparência aí. A água, tanto é que a água vai entrar por esses poros e vai circular dentro desses animais e vai sair pela parte superior que vocês percebem aqui, né, chamada de ósculo. Então, lembrando aí, são animais, né, vamos falar um pouquinho das características desses animais. Eu sei que vocês já sabem muita coisa, mas vamos lá lembrar então. São animais multicelulares, por quê? Porque eles não têm órgãos e tecidos verdadeiros. São animais geralmente assimétricos, né? Se tiver simetria do tipo radial. São animais que só chegam à fase de blástula. Por não ter órgãos, eles não têm boca, não têm intestino, não têm ânus, não têm nenhum órgão definido, né? Apenas um punhado de células. Então eles chegam apenas àquela fase de blástula, lembram? Né? E a partir da blástula já se forma uma larva que vai dar origem à nova esponja. Então, são animais aí aneuromiários. Quem vai lembrar do que significa aneuromiários? Né? O A, negação, sem sistema nervoso, sem sistema muscular, são animais que não são dotados de excitabilidade, são animais diferentes, né, nesse aspecto. Claro, são animais, pessoal, porque são heterótrofos, são multicelulares, são eucariontes, né, características de animais. São sésseis na fase adulta, vocês percebam que eles são fixos ao substrato, são móveis apenas na fase de larva, tá? O que a gente precisa saber dos poríferos para o vestibular? Essas características gerais que nós comentamos e principalmente a estrutura básica de uma esponja. Então aqui vocês percebem essa imagem que fala da estrutura básica de uma esponja. Essa imagem vocês têm na sua apostila também, está na página 28, é uma imagem semelhante, e aqui a gente vai explicar então para vocês a estrutura básica de uma esponja. Então vamos lá, pessoal, a esponja tem uma cavidade central, nós chamamos essa cavidade central de átrio ou de espongiocele. Não é uma cavidade digestória, tá? Por que não é? Porque não tem enzimas aqui dentro não é digerido nada. Então não funciona como cavidade digestória. Apenas uma cavidade onde circula água, chamada de átrio ou de espongiocele, ok? Claro, a gente já viu que o revestimento da esponja tem os poros, por onde vai entrar a água, né? Tem essas células aqui que se organizam de uma forma pouco acentuada, formando o revestimento da esponja. A água então entra pelos poros, circula dentro dessa cavidade que a gente mencionou e vai sair pela parte superior por essa abertura chamada de ósculo. Pessoal, não é óculos, né? Esponja não tem óculos, esponja tem ósculo, abertura superior aí. Bom, o que vai acontecer aqui? Dentro da esponja, revestindo essa cavidade, vocês encontram células importantíssimas, células flageladas. Tem um detalhe da célula aqui para vocês observarem bem o núcleo dela. É uma célula diferente, né? Um pouquinho tem esse flagelo aí. Então, dentro da esponja, ela é toda revestida por essas células aí. Elas são chamadas de coanócitos. Essas são células que vão, através desse flagelo, movimentar a água, pegar partículas alimentares, e fazer a digestão dentro da célula. Então imagine, qual é o tipo de alimento de uma esponja? Se o alimento tem que entrar na célula da esponja. Então esses alimentos constituem-se de plâncton, protozoários, algas unicelulares, né? Então vão entrar na célula, no coanócito, e serão digeridos aqui dentro. É assim que a esponja vai se alimentar, tá? Então ela fica aí movimentando os flagelinhos dentro aqui dessa cavidade em contato com a água. Então vejam, né, gente, esses animais são totalmente dependentes da água para sua alimentação, para sua reprodução, né, para sua respiração. Então todos exclusivamente aquáticos aí.
Bom, vocês percebem que entre essa camada de células aqui por dentro, chamadas de coanócitos, e entre o revestimento, tem uma outra camada aqui, intermediária. Só que essa camada ela não é feita de células, é uma camada gelatinosa, é chamada de mesogleia. E nessa mesogleia ficam mergulhadas muitos outros tipos de células diferentes no corpo da esponja, inclusive estruturas de sustentação da esponja, tá? Então, assim, as estruturas de sustentação da esponja são chamadas de espículas. Esse é um esqueleto da esponja, só que é um esqueleto mineral, que pode ser de sílica ou calcário. São estruturas microscópicas impregnadas, mergulhadas nessa mesogleia para sustentar o corpo de uma esponja. As esponjas podem ter milímetros até 1 metro de comprimento, de altura. Então, essas espículas sustentam o corpo dessas esponjas. Existem esponjas apenas com esse tipo de esqueleto mineral, chamado espículas, dessa natureza silicosa ou calcária, que são as esponjas de vidro, né, chamadas assim. E também existem as esponjas que têm esse tipo de esqueleto e também tem um esqueleto orgânico, que são fibras proteicas, é uma rede de espongina, né, que está escrito aí na sua apostila para você se localizar. Então, a rede de espongina é o esqueleto orgânico, feito por fibras proteicas, e as espículas constituem o esqueleto mineral de sílica ou calcário no corpo da esponja. Então, existem muitas espécies de esponjas, existem esponjas só com espículas calcárias, existem esponjas só com a rede de espongina, e ainda existem esponjas com os dois tipos, ok? As esponjas de vidro, só o esqueleto mineral, são mais rígidas, mais duras, né? E as esponjas que têm o esqueleto orgânico são mais macias. Bom, com relação então à respiração da esponja, o oxigênio simplesmente atravessa a parede do corpo da esponja, né, e vai de célula para célula por difusão simples, e o gás carbônico em sentido contrário. Então, a respiração é por difusão simples. Pessoal, percebam aqui que esse animal, a gente não diz que esse animal é triblástico, porque ele só tem 2 camadas celulares, uma por dentro, que são os coanócitos, e a outra por fora, aí, que são os pinacócitos que revestem o corpo da esponja. A camada intermediária, ela é acelular, ela é aquela substância gelatinosa que a gente comentou. Vocês percebem aqui, nessa mesogleia, também tem um tipo de célula chamada amebócito. Amebócito porque ela lembra lá o formato de uma ameba, né? Ela também se locomove, ela rasteja por emissão de pseudópodes. Então, assim, quando a esponja faz a digestão intracelular através dos seus coanócitos, os nutrientes passam para a mesogleia, esses amebócitos se encarregam de circular pela mesogleia distribuindo o alimento, porque esse animal não tem sangue, né? É um animal extremamente simples, né? Então, os amebócitos fazem essa função de circular o alimento pela esponja, ok? Bom, pessoal, então a trajetória da água, para a gente resumir, essa é uma esponja simples, existem esponjas um pouco mais complexas, são os tipos anatômicos que tem aí na sua apostila, na página 27, né, tem os tipos anatômicos, isso é com relação à complexidade da esponja, né, conforme a sua estrutura aí. Então, a água entra pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo, ok? Então, tudo que ela precisa trazer de importante para a esponja vai entrar pelos poros, através da água, e vai sair pelo ósculo. Gás carbônico, resíduos, isso tudo sai pelo ósculo. Uma esponja também vai depender da água para a sua reprodução. Afinal de contas, é através da água que chegarão os espermatozoides de outras esponjas, né? Pessoal, as esponjas podem se reproduzir tanto de forma assexuada como sexuada. Isso também está lá naquela apostila 1, na aula 2, lá dos tipos, na frente C, que fala sobre tipos de reprodução. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, dá para voltar lá naquela aula, né, nos tipos de reprodução da apostila 1, e também fazer os exercícios, deixar as dúvidas para a gente discutir depois. Então, nós vamos falar aqui de uma reprodução bem simples, assexuada por brotamento. As esponjas, elas podem simplesmente, tanto machos quanto fêmeas, ou mesmo sendo hermafroditas, ocorre divisão celular da parede do corpo, tudo por mitose, formando brotos que se destacam ou podem ficar associados à esponja original. Vejam, é simplesmente uma divisão celular do corpo daquela esponja, então é um clone.
né? Então o brotamento aí gera clones, mas é uma reprodução rápida, ocorre em condições favoráveis, temperaturas mais quentes, né? Esses animais aí fazem o brotamento, deixando aí seus descendentes, tá? Se eles permanecerem unidos no corpo da esponja original, formam colônias. Muitos podem se destacar, são levados pela água, se fixam a um substrato qualquer e aí vão crescer e se tornar adultos. Tá? E aqui a gente tem a reprodução sexuada, né? O que é o melhor? O que são as características de uma reprodução sexuada mesmo? Precisa de 2 parceiros, gametas, fecundação, né? Tudo aquilo que também a gente já viu nos tipos de reprodução na frente C da apostila 1. Mas vamos lá, vamos recapitular aqui. Nós temos esponjas, como são chamadas mesmo com relação aí, ó, a sexos diferentes? Nós temos aqui esponjas dioicas, né? Machos e fêmeas. Então, olha, tudo que sai do corpo de uma esponja sai pelo ósculo. Então, os espermatozoides saem da esponja masculina e chegam até a esponja feminina. Como que entra na esponja feminina? Pelos poros, não esqueçam, tudo que entra na esponja seguindo o fluxo, seguindo o sentido de água, né, da corrente de água. Então, os espermatozoides entram pelos poros, vão até a mesogleia, aonde vão estar lá os óvulos. Ocorre uma fecundação interna, né, no interior da esponja feminina, gerando o zigoto. O zigoto começa a se multiplicar, sofrendo a segmentação e vai formar a blástula, e essa blástula se transforma em uma larva. Tanto é que a larva se chama anfiblástula, né? Essa larva está no interior da esponja. Bom, essa larva se destaca, se solta, vai sair pelo ósculo, vai achar um substrato qualquer, vai se fixar e vai se desenvolver originando uma esponjinha baby. Ó, a esponjinha baby aí, pessoal, que bonitinha. E aí a esponja torna-se adulta. E o ciclo continua. Lembrando que aqui gera variabilidade genética, né? Os indivíduos são diferentes e assim por diante. Bom, mas esponjas, elas são tão versáteis que elas não têm só esse tipo de reprodução, né? Só assexuada e a reprodução assexuada por brotamento. Elas fazem também a regeneração, ou seja, uma esponja pode ser, de certa forma, comida por um predador, estraçalhada em pedaços. Cada pedaço pode constituir uma nova esponja, né? Então, a regeneração entra aí como uma forma também de reprodução. Então, são animais aí bem simples nesse aspecto e têm, portanto, toda essa capacidade reprodutiva aí. As esponjas de água doce também fazem aquela reprodução assexuada por gemulação. E aí eu convido você a olhar lá na apostila 1, na frente C, nos tipos de reprodução sobre gemulação. Vou deixar para você dar uma estudadinha lá e qualquer dúvida nós conversamos depois, ok? Então, gente, só antes de encerrar os poríferos, quando nós falamos para vocês dos tipos anatômicos, que você tem na sua apostila aí na página 27, só lembrando que são tipos ascon, sicon e leucon, é por causa da complexidade do corpo. Então, tem muitas espécies de esponjas do tipo ascon, tem muitas espécies de esponjas do tipo sicon e muitas espécies de esponjas do tipo leucon. A diferença aqui é com relação à maior complexidade, a um número maior de células, a mais labirintos em que a água vai percorrer o interior da esponja. Então, por exemplo, no tipo ascon, a água entra diretamente pelos poros, já ganha o átrio e sai pelo ósculo. Numa esponja do tipo sicon, a água vai entrar pelos poros, tem um canal inalante, tem o canal exalante e aí ela chega no átrio e depois ela sai pelo ósculo. Então, a trajetória da água ela é um pouco mais lenta, ela tem uma trajetória maior a percorrer. E na esponja do tipo leucon, é um pouco maior ainda a trajetória da água, porque ela vai ter muitas câmaras vibráteis. O que são essas câmaras vibráteis? São porções na esponja repletas de coanócitos. Então, a água também vai entrar pelos poros, vai seguir pelos canais inalantes, pelas câmaras vibráteis, depois pelos canais exalantes, ganha o átrio e finalmente o ósculo. Por serem esponjas mais bojudas, vamos falar assim, o átrio é bem estreitinho.
tá? Então, a parede da esponja é mais grossa, tem uma complexidade maior. Tudo bem? Então, é isso apenas em relação aos tipos anatômicos ou morfológicos das esponjas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa nós vamos conversando depois aí nos canais que estão sendo disponibilizados para vocês, mas antes disso façam os exercícios, né? Façam um pouco lá dos exercícios, vejam as suas dúvidas para comentarmos depois, ok?